com a assinatura do contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, que garantiu mais de 780 milhões ao município, atenderemos importantes demandas da sociedade. A parcela destinada à construção de mais 3 viadutos é significativa, da ordem de 54,6 milhões. As obras do BRT foram retomadas em março de 2018 e seguem aceleradas. Possui recursos garantidos para sua conclusão, orçados em 262 milhões. No dia 30 de novembro, uma grande intervenção intermediária do projeto foi entregue à população. A trincheira da Rua 90, com a Avenida 136, já desafoga o trânsito no local. Cerca de 120 mil passageiros serão beneficiados pelo corredor expresso diariamente e outros 100 mil veículos que trafegam na via terão maior mobilidade. Um dos pontos de maior fluxo de veículos da capital, o cruzamento da Avenida Jamel Cecílio com a Avenida Leopoldo de Bulhões e Marginal Botafogo, no Jardim Goiás, vai ser transformado para dar maior mobilidade aos mais de 150 mil veículos que trafegam diariamente por aquela região. A construção do complexo viário da Jamel Cecílio foi iniciada em agosto de 2019. As obras de prolongamento da Marginal Botafogo, no trecho que vai da Avenida Jamel Cecílio à Avenida 2ª Radial do setor Pedro do Vico, também já começaram. O projeto inclui a reurbanização do córrego Botafogo, construção da ponte da Rua 1018, canalização do córrego sob a Avenida 2ª Radial, construção de pontes e alças de acesso. Em setembro, assinamos ordem de serviços para a construção da ponte sobre o córrego Cascavel, ligando os setores Jardim Américo e Vila Alpes, na altura das avenidas dos Alpes e Rua C-107. A estrutura está sendo construída sobre o trecho 3 da Marginal Cascavel. Com orçamento de 68 milhões, incluindo as 2 obras de arte, o trecho leste de 8,1 quilômetros e a revitalização da Praça do Trabalhador, a nova etapa da leste-oeste vai desafogar o trânsito em uma das regiões mais movimentadas de Goiânia. As obras serão entregues até o final de 2020 e beneficiarão algo em torno de 320 mil pessoas. Cerca de 400 milhões, oriundos do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, serão investidos para a reconstrução da malha asfáltica de 630 quilômetros de vias, aproximadamente 628 ruas e avenidas de 107 bairros de Goiânia. Estima-se que cerca de 500 mil motoristas e usuários do transporte coletivo sejam atingidos com a iniciativa. São 31 bairros que surgiram depois de 2010 e que ainda não contam com asfalto a serem pavimentados até o final deste ano. Em 13 deles, as obras já começaram e transformam o sonho de moradores em realidade. Por fim, em 2019, executamos 13 mil metros de meio-fio. Recapeamos mais de 72 mil metros quadrados de vias públicas já asfaltadas e pavimentamos quase 35 mil metros quadrados de ruas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nas mais diversas e gratificantes experiências na atividade pública, jamais fui gestor de gabinetes. Antes, fiz do contato permanente com a população uma regra de conduta desde 1966 e faço questão de manter ao longo do atual mandato. Sem dúvida,
Nossos mutirões mudaram a face de uma cidade que estava ao Deus dará quando assumimos, em 2017. Recuperar e revitalizar uma paisagem marcada pelo abandono, desde o centro até os bairros mais distantes, foram um desafio e tanto. Naturalmente, reeditamos os mutirões, agora muito mais sofisticados, com uma variedade impressionante de serviços e tendo a parceria muito produtiva dos governos estadual e federal. Somente em 2019 foram 11 eventos, estão previstos mais 8 para 2020. Em 3 anos, contabilizamos 29 grandes edições e mais 24 frentes de serviços que movimentaram todas as regiões de Goiânia com serviço de qualidade. Já os investimentos em saúde e educação consumiram, respectivamente, 1 bilhão e 300 milhões e 1 bilhão e 31 milhões desse mesmo recorte temporal. No setor de saúde, depois de um início marcado por grandes dificuldades, diante da grave deterioração das estruturas físicas e da carência de recursos humanos, uma de nossas mais pesadas heranças, conseguimos, com muito labor, dar a volta por cima. Ampliamos de maneira significativa o quadro de médicos, enfermeiros e pessoal de apoio. A rede de atendimentos ainda carece de cuidados, mas os avanços são inegáveis. Temos a plena determinação de aperfeiçoar ainda mais os serviços dentro dos pressupostos da dignidade, humanização e qualidade. Inauguramos 3 novas unidades de saúde em 2019. A UPA Novo Mundo, Centro de Saúde da Família Jardim Itaipu e Centro de Saúde da Família Novo Planalto. Atualmente estamos concluindo a revitalização do CAIS Cândida de Moraes. Reformamos e qualificamos um número expressivo de centros de saúde da família, 14 no total. São eles: Perim, Antônio Carlos Pires, Curitiba 1 e 2, Vila Mauá, Caravelas, Cachoeira Dourada, Guanabara 1, Esplanada do Anicuns, Eli Forte, João Braz, Vera Cruz 1, Vila Mutirão e Parque Ateneu. Digo com muita alegria que estão em fase adiantada 4 grandes obras que serão concluídas e inauguradas este ano, todas de grande dimensão e importância para os nossos cidadãos. A Maternidade Oeste, bem como as UPAs, Jardim América, Chácara do Governador e Jardim Guanabara. No que se refere à rede municipal de ensino, ressaltamos aqui a grande diligência no sentido de cumprir o propósito essencial de zerar o déficit na educação infantil. Nos determinamos muito nesta tarefa e chegamos ao final de 2019 com 4.000 novas vagas em CIMEIs, depois de um esforço concentrado ao longo desses 3 últimos anos. Nesta caminhada, recorremos à inovação ao implantar 77 salas modulares, modernas, acolhedoras e com alta tecnologia. As montagens são rápidas, de modo a abrigar crianças cujas mães precisam trabalhar. Outras 100 já foram licitadas. São expressivos os investimentos voltados para as melhorias físicas, as melhorias das estruturas físicas, da qualidade de ensino, capacitação de professores e profissionais do setor. Aplicamos a significativa cifra de 26 milhões em obras e diversas outras iniciativas, excluída a folha de pagamento. Concluímos as obras da Escola Municipal Professora Rosinha, em tempo integral, no residencial Itamaracá, e retomamos as construções de 7 CIMEIs. São eles:
Buena Vista 3, Jardim do Cerrado 4, Residencial Mendanha, Grande Retiro, Centerville, Parque Ateneu e Vila Santa Helena. Em fase de licitação, se encontram outros 18 novos CIMEIs, espalhados nas diversas regiões de Goiânia. Todas essas providências significam um passo decisivo para que nenhum filho, especialmente de famílias carentes, fique fora das salas de aula. Em 2019, contabilizamos um total de 104.881 alunos na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. 104.881 alunos mantidos pela Prefeitura de Goiânia. Senhoras e senhores, faço aqui questão de destacar esse acontecimento de dimensão histórica e que, segundo o governador Ronaldo Caiado, significa a salvação da nossa Saneamento de Goiás, S.A. Assinamos com o governo do Estado, por meio da Saneago, contrato para a prestação de serviços de água e esgotamento sanitário na capital, com investimentos que devem alcançar, no mínimo, 3,4 bilhões em 30 anos. 150% desse valor, algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões, nos próximos 10 anos. Consideramos a parceria imprescindível que garante o abastecimento da população de Goiânia e com a contrapartida de melhores serviços prestados. Diante da crise hídrica que aflige as grandes e médias cidades do país, a Prefeitura de Goiânia adotou ações preventivas sustentáveis, como o tratamento preliminar do chorume, na ET, aterro sanitário, por meio de 2 lagoas anaeróbicas e uma facultativa, bem como a remoção de entulhos descartados inadequadamente pela população e gerados em órgãos públicos estaduais e municipais. No plano da prestação de serviços, expandimos o Atende Fácil, modernas estruturas voltadas para as demandas da população. Implantamos 2 centrais de relacionamento presencial na estação ferroviária e Avenida Mangalô. Otimizamos o sistema de arrecadação. Foi efetuada a quitação de todos os precatórios em aberto. No setor de paisagismo urbano, foram revitalizadas e reformadas 63 praças, somente em 2019, e construídas 8 novas. Instalamos 69 kits de brinquedos para crianças e 306 bancos em espaços de convivência. Revitalizamos os parques na cidade e distribuímos 322 mil mudas de árvores nativas do Cerrado. Realizamos a regularização fundiária em 13 bairros da capital. Ainda no contexto urbano, foram substituídas mais de 65 mil lâmpadas, reatores e relés nos pontos de iluminação pública, devendo, neste ano, iniciar a troca de mais de 170 mil pontos de iluminação por conjuntos LED. O projeto de lei complementar, número 23, de 15 de julho de 2019, relativo ao plano diretor, foi encaminhado a essa Casa após palestras explicativas sobre o texto, bem como eventos com participação de técnicos especialistas em audiência pública e reuniões na Câmara Municipal de Goiânia. A aprovação, certamente, permitirá ainda mais iniciativas voltadas para o planejamento urbano e mobilidade. Continuamos com amplos resultados no setor de tecnologia. Lançamos o Empresa Fácil, o Empresa Mais Fácil, o aplicativo 24 horas e o novo portal da Prefeitura de Goiânia. O Cine Municipal
efetivou o atendimento a 72 mil cidadãos e foram oferecidas mais de 10 mil vagas de emprego na área privada. No setor cultural, permanecem os grandes avanços. O marco, sem dúvida, foi a entrega das obras da Estação da Cultura, amplamente revitalizada, com 2 salas de exposição e Museu Frei Canfaloni. A agenda de eventos artísticos e voltados para esportes e lazer amplia-se a cada ano. No setor de segurança pública, as ações realizadas na região da 44, por meio da Operação Regularidade, têm resultados positivos. A Guarda Civil Metropolitana está reforçada e valorizada. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com 60 anos de vida pública, pude, naturalmente, vivenciar os mais diferenciados aprendizados e acumular experiências em cenários históricos e de gestão quase sempre adversos, num país que não conseguiu equacionar o dilema econômico e, ao mesmo tempo, regrediu em questões fundamentais como valores, idoneidade e virtudes. Em todas as administrações a que tive a grata honra de comandar, sempre deixamos legados positivos e que são referência até os dias atuais. Gestões públicas não podem ser mecanismos a serviço de partidos ou de projetos pessoais. Precisam ser urgentemente reconstituídas enquanto sagrado instrumento reparador de injustiças, que promova o crescimento equilibrado e duradouro, que abra oportunidades na consolidação do bem comum. Ao concluir, quero uma vez mais expressar o meu agradecimento de coração ao presidente Romário Policarpo e a todos os pares desta casa pela conduta sempre democrática, republicana e transparente com que mantém as relações com o Executivo Municipal. Agradeço-lhe, sobretudo, a disposição para parcerias e ações conjuntas que estão sendo fundamentais para o sucesso de uma gestão cuja essência é cuidar, com carinho, de todos os detalhes que formam o cotidiano de uma cidade que nos desafia para o trabalho permanente, a fim de que não seja mais vítima de retrocessos e descasos. Queremos concluir esse mandato sob o emblema das grandes realizações conjugadas com atividades socialmente justas e humanizadas, que garantam inclusão, respeito às diversidades, amparo aos que mais precisam, atitudes solidárias e fraternas. Nos aguarda mais um ano que, tenho certeza, será marcado pelo esforço redobrado de cada um de nós, persistência, fé e disposição para sempre servir ao próximo. Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe e nos guie a todos. Muito obrigado. A minha assessoria deixou aqui a relação dos vereadores que não se encontravam quando eu procurei saudá-los nominalmente. De forma que fica a minha saudação ao vereador Paulo Magalhães, ao vereador Divino Rodrigues, Alfredo Bambu, Álvaro da Universo, Paulo Daer, Juarez Lopes, Cabo Sena, Emílcio Pereira, Rogério Cruz, Zander Fábio, Felisberto Tavares, Isídio Alves e Sabrina Garcês. Sejam todos cumprimentados. Dando sequência, pessoal, assim como foi previamente
dito aos senhores e senhoras e também solicitado à assessoria do prefeito. O próximo passo será ouvir a parte técnica apresentada pelo secretário Alessandro. Você já vai? Pedindo desculpas aqui, mas vou usar o microfone do nosso presidente. Eu anunciei antes de começar que está agora em Goiânia o presidente do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República para o encontro com o prefeito e o governador para se instalar nessa capital um projeto muito importante para o seu futuro. Eu disse então que terminaria a minha prestação de contas e aqui ficariam todos os secretários, exceto o secretário do governo que vai acompanhar-me, o secretário particular, para responderem às possíveis indagações. E eu já convocaria, em primeiro lugar, o secretário de Finanças, que é realmente a área que precisa, com profundidade, chegar ao conhecimento dos nossos vereadores. Agradeço a compreensão de todos e estaremos aí sempre juntos, com o nosso objetivo de servir esta querida cidade que é a nossa Goiânia. Muito obrigado. Obrigado. Mas a coletiva vai ser ali? Vamos pegar ele ali na cena. Vamos suspender enquanto... Senhoras e senhores, enquanto o prefeito organiza a sua saída e após a entrevista coletiva dele, nós retomaremos as sessões e adianto a todos os colegas inscritos que o vereador Gustavo Cruvinel, nosso vice-presidente, está fazendo as inscrições de todos e espero que possamos continuar essa audiência com a presença de todos vocês. Está suspensa por 5 minutos.
dessa sessão de prestação de contas, agora executadas pelo secretário de Finanças, Alessandro, e enquanto aguardo a retomada dos senhores e senhoras, eu aproveito para agradecer aqui a presença da secretária municipal de Política para as Mulheres, Ana Carolina Nunes de Almeida. Agradeço também o amigo Agenor Mariano, secretário municipal de Administração, secretário extraordinário de Articulação Legislativa, Reginaldo Ferreira Melo, muito obrigado. Parabéns a você, completou mais um ano de vida recentemente. Agradeço também a presença do Douzonan Matos, secretário de Infraestrutura. Agradecemos também a presença do Fernando Santana, secretário municipal de Trânsito. Agradecemos também a presença do senhor Wilson Júnior, secretário particular do prefeito. Senhor Marcelo Ferreira da Costa, secretário municipal de Educação e Esporte. Obrigado pela presença. Secretário de Planejamento, Habitação e Urbanismo, senhor Henrique Alves Pereira, obrigado pela presença. Secretário de Cultura, senhor Kleber Adorno, Vacil Oliveira, secretário de Comunicação, Gilberto Marques Neto, secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Urias Júnior, secretário de Turismo e Lazer, o amigo Aristóteles Teles, presidente da Comurg, presidente do IMA, senhor José Alício de Mesquita, Paulo César Pereira, AGR, Walter Silva, PROCON, Gilásio Ataíde Cavalcante, inspetor da Guarda. Agradeço também aqui a presença dos superintendentes Rafael Meirelles, o amigo Mário da Educação, o grão-mestre Mauro Marcondes. Senhor Alessandro, a palavra é sua, meu amigo. Um minuto. Ainda em tempo, quero agradecer e registrar a presença do vereador de honra, agora um período fora dessa casa, mas sempre amigo de todos, Marquinhos Goiás, seja bem-vindo a essa casa. Peço silêncio e a colaboração de todos os senhores para o início da fala do secretário de Finanças. Após a fala do secretário, todos os vereadores inscritos terão a sua oportunidade. Ainda em tempo também, registro a presença da secretária de Saúde, senhora Fátima Murué, seja bem-vinda. Começou? Precisar dar um rascunhozinho aqui. Tá bom, obrigado. Colocou? É muito baixinho, ainda não chegou às hastes maiores, então a gente vai ligar aqui. Por favor, secretário. Bom dia, presidente Lucas Quitão. Bom dia, demais vereadores. Eu vou fazer uma apresentação breve, presidente, dos números do fechamento do ano de 2019 e aí depois eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas que porventura surgirem. Bem, vamos para o quadro comparativo das receitas de 18 e 19. E aqui nós observamos que as receitas de 2018 em relação a 2019 obtiveram um crescimento de 16,55%, ou seja, bem acima dos valores da inflação, com destaque para crescimento das receitas de capital. As receitas de capital no período de 18 comparado com 19, nós obtivemos um crescimento de 319% nessas receitas. Parece que a apresentação ainda não estava disponível para vocês, Eu estava nessa tela mesmo, é isso aí.
Então, voltando aqui para o destaque do comparativo de receitas, é a questão do crescimento da receita de capital, 319%, e aqui se deve grande parte a esse crescimento ao trabalho dos vereadores, que tiveram o entendimento de aprovar os empréstimos que a Prefeitura captou no ano de 2019. Esse ano, presidente, nós tomamos a liberdade de fazer um comparativo, levando em consideração mais de um ano. Geralmente a gente faz a prestação de conta mostrando apenas o ano de 19 comparado com o anterior. Nós tomamos a liberdade de, dessa vez, fazer um histórico maior, começando em 2014, para exatamente mostrar para essa casa a evolução dos números fiscais do município de Goiânia. Então aqui, no comparativo de receitas, volta uma, tá, adiantou aí. Volta. Aí, receitas próprias. Então esse gráfico mostra que as receitas próprias do município, de 2014 a 2019, pularam de 1,1 bilhão para 1,8 bilhão. Um crescimento, nós podemos acompanhar aí, muito grande na gestão do prefeito Iris Rezende, né? Em 2017, 8,03% de crescimento, 2018, 24,47%, e em 2019, 10,65%. E aqui cabe uma explicação, que não foi aprovada na gestão do prefeito Iris Rezende nenhuma legislação que aumentou a carga tributária do município. Não foi aprovada nenhuma legislação que mudou a alíquota, nem que mudou a planta de valores, nem que alterou nada. Então, 100% dessa receita é em razão de trabalho tributário, trabalho fiscal. Aqui a gente enxerga também as transferências, as receitas de transferência, que são aquelas que vêm do governo do Estado e do governo federal. Basicamente são as maiores. Elas também tiveram uma evolução, saíram de 1,78 para 2,287, com destaque também para o grande crescimento que aconteceu em 2019. Em 2019, o governo federal teve um resultado muito bom em termos de transferência para os municípios. Agora vamos ver o gráfico das receitas de capital. Vamos comparar agora a receita sob a gestão da administração municipal, que são os impostos e as taxas e contribuições de melhoria. Aqui o grande destaque é IPTU e ISS, que são nossas principais receitas, que são administradas diretamente pelo município. E nós tivemos um crescimento aí de 13,74% no IPTU e 10,18% no ISS. E aqui volto a enfatizar que sem alteração de legislação, sem alteração de carga tributária, simplesmente com trabalho de esforço fiscal desde 2017, setembro de 2017, foi lançado o projeto Fisco em Ação, e esse projeto vem dando resultado em termos de incremento de receita, né? O ISS também vale lembrar que nós estamos no momento onde a economia ainda está reaquecendo, mas mesmo assim os resultados fiscais do município, até no ISS, são muito bons. Aqui já são as transferências correntes. Aqui eu vou destacar o FPM, que é a transferência do governo federal, como eu falei, um resultado muito bom, crescimento de 26,09%, né? Em contrapartida, o ICMS, que geralmente é uma transferência de suma importância para o município, ela cresceu apenas 5,35%. Se a gente descontar a inflação, que foi de 4,31%, quase nada cresceu em termos de ICMS. Mais uma vez aqui os gráficos para comparar mais de um ano, né? Então aqui nós estamos comparando o FPM, o histórico de 14 até 19, e aí a gente vê o crescimento muito acima da curva em 2019, e o ICMS, que também cresceu em 2019 mais do que vinha crescendo nos últimos anos, mas é uma receita que ainda tem grande espaço para melhoria. Trouxemos também dois gráficos aqui para mostrar a evolução das receitas de educação e das receitas de saúde, com o mesmo histórico, né? E aqui nós podemos observar que as receitas
de transferências na educação tiveram um crescimento atenuado de 18 para 19, e na saúde a mesma coisa, né? Então, o resultado de receita no município de Goiânia se deve, grande parte, às receitas próprias, ou seja, IPTU e ISS, e a transferência do governo federal. As demais transferências deixaram a desejar. Vamos passar agora para os dados de despesa. Nos dados de despesa, o principal ponto que a gente deve ressaltar é o crescimento da despesa de pessoal, que representa grande parte da despesa do município. E aqui quero reforçar as palavras do prefeito, né? Nós não encaramos, a administração não encara a despesa de pessoal como despesa, mas sim como investimento no servidor público. A administração pública é um grande prestador de serviço e depende de servidores para que o serviço seja prestado com qualidade. E o investimento na folha, investimento nos servidores, é uma alternativa para que se tenha cada vez um melhor serviço prestado ao cidadão goianiense. Grande parte desse incremento foram direitos que os servidores tiveram, esses direitos cerceados ao longo de alguns anos, principalmente na época da crise fiscal do município de Goiânia, e que o prefeito Iris Rezende buscou todos esses direitos que estavam estagnados e trouxe de volta para a folha de pagamento, respeitando os direitos do servidor e valorizando os servidores do município de Goiânia. Um outro ponto aqui de enorme destaque é o crescimento nas despesas, nos investimentos. Nós tivemos um crescimento dos investimentos da ordem de 186%, saindo de 67 milhões para 194 milhões. Se a gente somar as inversões financeiras, o que é a inversão financeira? É a transformação de recursos do Tesouro, ou seja, dinheiro em caixa em investimento. No caso concreto aqui foi a aquisição de um prédio para ser a nova sede da Secretaria de Educação. Então, esses 2 milhões também somaria-se aos investimentos, e aí nós chegaríamos a quase 207 milhões em investimento, um crescimento ainda maior, né? Para se ter uma ideia, esse investimento feito em 2019, ele é o maior desde 2006. Em termos nominais, sem fazer a correção inflacionária, esse investimento do ano de 2009 é o maior investimento desde 2006 que foi feito no município de Goiânia. Aqui também é a mesma metodologia, fazer comparativo de mais de um ano, e aqui a gente levou até 2014, e aqui a gente vê o crescimento das despesas. É fácil observar aqui que no ano de 2017, o prefeito Iris Rezende fez um controle muito rigoroso da despesa, permitindo apenas um crescimento de 0,95%. Em 2018, mais uma vez, um controle muito rigoroso da despesa, crescimento de 2,65%. E agora, em 2019, em razão do equilíbrio fiscal alcançado pelo município a partir de 2018, as despesas puderam ter uma fluência maior, retomando serviços que estavam paralisados nos anos anteriores. Aqui o gráfico mostrando as despesas de capital, né? Ao todo, somando todas as despesas de capital, chegamos ao número de 286 milhões, ou seja, bem acima do que aconteceu nos últimos anos, e como eu falei aqui, o maior nível de investimento desde 2006. Pessoal em cargos, nós já mostramos aqui o histórico de crescimento, né? A folha é um investimento que ainda precisa de ajustes. A gente tem um crescimento vegetativo na folha e a gente precisa tomar ação sobre esse crescimento vegetativo na folha, mas tem que ser feito com a visão de que os servidores devem ser valorizados. A administração do município de Goiânia está estudando uma forma de a gente ter um controle maior sobre a despesa de pessoal e garantir a valorização dos servidores do município. As outras despesas é o somatório de todas as demais despesas, excluídas as despesas de pessoal, e como eu falei, houve um crescimento, mas já em razão do equilíbrio fiscal alcançado pelo município de Goiânia. Aqui um destaque bem específico para os investimentos, mais uma vez, já falei aqui anteriormente, um crescimento vertiginoso, e esse ano de 2020, a expectativa é que nós cheguemos muito perto de R$1 bilhão investidos nesse ano de 2020. Os principais indicadores da LRF, o primeiro deles, o da despesa de pessoal,
Ou seja, apesar do crescimento da despesa de pessoal de 12,37%, nós ainda estamos com o indicador de pessoal sob controle, atingimos 45,08%, num limite máximo de 54%. Despesas com saúde, atingimos um índice de 19,74%, de um mínimo de 15%. E na educação, 25,51%, com um mínimo de 25%. O resultado primário, que é um indicador que mede nosso nível de equilíbrio fiscal, nós tivemos um resultado de 131.923.305 positivo. E aqui nós trouxemos também um gráfico mostrando o resultado primário comparado com os anos anteriores, para mostrar o tamanho do esforço fiscal que foi feito nessa gestão do prefeito Uris Rezende. Em 2014, nós tivemos um resultado de 11 milhões positivo, em 2015, 2 milhões. Em 2016, um ano antes do prefeito Uris Rezende assumir o mandato, 67,46%. Já em 17, 168 milhões, em 18, 148 milhões e agora em 19, 131. Ou seja, esse gráfico demonstra claramente os resultados fiscais alcançados pelo prefeito Uris Rezende na gestão que se iniciou em 2017. Dívida consolidada. A dívida consolidada é um indicador que mostra a quantidade de endividamento que o município tem e se está sob controle ou não. Nós estamos com uma dívida consolidada líquida num limite de 22,15%, de um limite total de 120% que pode ser alcançado pelos entes federativos, ou seja, um nível de endividamento muito abaixo do limite máximo. E aqui, mais uma vez, nós fizemos questão de trazer o gráfico mostrando a evolução da dívida fundada líquida, para poder mostrar para todos os vereadores que, apesar do nível de endividamento do município ter crescido ao longo dos anos, em razão de vários fatores, de 18 para 2019, o endividamento líquido caiu, o que demonstra claramente a responsabilidade dessa gestão com o ajuste fiscal, com o nível de endividamento, e que todos os endividamentos que foram feitos até o momento, eles são endividamentos sustentáveis e todos planejados dentro da capacidade financeira do município de Goiânia. Por fim, nós trouxemos esse gráfico em linha que mostra uma relação de fluxo de caixa no município de Goiânia, né? Mostrando aqui a dívida flutuante, sempre o ponto do gráfico aí é mensurado no dia 31 de dezembro de cada ano. Então, em 31 de dezembro de 2014, o município de Goiânia tinha uma dívida flutuante, ou seja, uma dívida de curto prazo, de 384 milhões, uma disponibilidade de caixa de 170, ou seja, faltou para fechar aquele ano 214 milhões. Em 2015, faltaram 291 milhões para fechar o caixa. Em 2016, 301,54 milhões. Em 2017, já na gestão do prefeito Uris, com todos os ajustes que foram feitos, as dívidas que foram assumidas, ainda se fechou negativo em 365 milhões, mas aqui já todo o terreno já estava preparado para a recuperação fiscal do município. Desculpa. Em 2018, nós alcançamos o equilíbrio fiscal, ficando com um resultado positivo de 68 milhões, e agora em 2019, fechamos com 346 milhões positivo, tirando a dívida de curto prazo e a disponibilidade de caixa. Bem, em resumo, era isso que eu queria apresentar aos vereadores, mostrando o tamanho do ajuste fiscal que foi feito nesses últimos 3 anos, a qualidade do ajuste fiscal que foi feito nesses 3 anos e os resultados que foram alcançados, que são surpreendentes, muito acima da média nacional. O município de Goiânia foi o único município que conseguiu sair de uma nota C para uma nota B nos indicadores da CAPAG e da STN. Muito obrigado. Obrigado, secretário Alessandro. E agora nós vamos para a parte das perguntas. Uma questão de ordem para o vereador Anselmo antes. Cara, ajuda aqui, ó. Põe o microfone. Senhor presidente, eu
gostaria de objetivar a audiência, solicitando que Vossa Excelência apreciasse o nosso pedido de colocar 3 a 4 ou 5 vereadores para falar simultaneamente. Eu percebo que o ânimos da participação se perdeu. Não quero aqui tecer críticas a ninguém. Nosso prefeito, com toda a prudência, teve que sair. Ele é o mandatário do município. Tem que responder para a cidade, porquanto tem que ir lá nos representar num evento importantíssimo como esse. Espero que aqueles que aqui ficaram dê honra à audiência. Bom, nós vamos fazer perguntas em bloco, 3 perguntas, 3 vereadores por bloco. Cada vereador vai ter 3 minutos para elaborar a pergunta. O primeiro bloco é a doutora Cristina, depois Cleibe Moraes e a Leia Kleber. Doutora Cristina, a palavra está com a senhora. Bom dia, vice-presidente da Comissão Mista dessa Casa, vereador Gustavo Cruvinel. Bom dia ao secretário de Finanças, que conduz a sequência da apresentação. Bom dia a todo o secretariado da Prefeitura. Eu quero aqui de público agradecer o apoio no evento Carnaval dos Amigos. Foi a 16ª edição. A lei que inclui o Carnaval dos Amigos no calendário oficial é da nossa autoria. E também estamos organizando a Liga dos Blocos de Rua de Goiânia. São 25 blocos que sairão aí ao longo do Carnaval. Então, eu quero agradecer SMT, AMA, Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, a Secretaria da Mulher, que está com uma campanha contra o assédio muito forte aí junto aos blocos de Carnaval. Quero agradecer o Henrique Alves, o Dozonan, o Urias, que nos deram total apoio para a organização desse Carnaval. Secretário, eu gostaria de lamentar, é claro, a não presença do prefeito na sequência da prestação. Nós teríamos várias questões dirigidas ao prefeito, infelizmente não deu para continuar. Poderia ter sido até mudada a data de apresentação, visto que é um momento muito esperado por toda a comunidade, pelos vereadores e vereadoras dessa casa. Ao senhor em específico, eu gostaria de fazer o questionamento sobre o projeto de reestruturação da carreira salarial dos servidores administrativos do município de Goiânia. Nós sabemos que hoje, às 15 horas, no Segov, o senhor irá coordenar uma reunião para analisar esse projeto e o impacto na folha. Para nós, eu que estou aqui no 2º mandato, que sempre defendi de maneira integral os servidores e servidoras, para a gente fica difícil demais aprovar o projeto de uma única carreira. Então, nós queremos saber qual é o andamento dos administrativos. Eu gostaria de fazer uma observação, porque acompanhei, votamos aqui o trabalho do ex-prefeito Paulo Garcia, que vem numa sequência reduzindo o impacto na folha. Então, há um trabalho feito aí pela a gestão anterior, que proporcionou uma melhora dessa gestão, sem dúvida. Nada é feito unicamente, ninguém é ilha isolada, são sequências de atitudes comprometidas e responsáveis com o município e que trazem saúde financeira. Obrigada. Bom, o próximo vereador seria o Cleibe Moraes, não estou vendo ele por aqui. Próxima seria a Leia, também está ausente. O Wellington Peixoto também está ausente. Então, o próximo é o vereador Anselmo Pereira. Eu ia saudar a mesa, mas vou fazer assim mesmo. Eu tinha anotado, eu não vou cortar minha anotação. No nome do Breno, do Paulo Ortegal, do Juliano, e aqui do Alessandro, e aqui do meu lado, eu vou saudar a prefeitura, no nome do ex-vereador, vice-prefeito,
Candidato a senador? Qual que é? Agenor Mariano. Porque os outros já foram embora. E no nome dos secretários, ainda quero incluir aqueles que precisam trabalhar bastante no município e que estão fazendo. Totti Dozonan, Marcelo da Educação, Fátima Morier, secretário da SEMAS, secretário da AMA, da SEMAS, está presente? Da Educação, já citei. Da RG, do PROCON. Bom, gostaria que todos se sentissem, CMTC, IMAS, secretário legislativo e tudo mais. Eu anotei aqui para falar, primeiro, que me deixou um pouco assustado, é a primeira vez que o IPTU fica próximo do ISS. Ou o ISS manteve, ou caiu, ou IPTU, ITU tiveram uma aproximação. Eu ia falar do secretário da CMTC que está aqui presente, e ele deveria nos falar, porque eu sei que vai acontecer, por que os estacionamentos públicos onerosos ainda não foram implantados? Soube que ele está em franco aceleramento. Eu vou falar do CIMEIS. A Prefeitura de Goiânia, ela herdou mais de 40 ou 30 escolas que foram desativadas e transformou em CIMEI. Fiquei muito feliz de saber que os investimentos de Goiânia nesse ano atingiram a casa de 116% desde 2006. E também ia falar o nosso prefeito, e vou falar os secretários, do sucesso que foi o ano passado e vai ser esse ano das emendas impositivas. Vou falar também dos investimentos. Dê mais um minuto para o vereador. Só para concluir. Está nesta casa um projeto, entre tantos outros, de benefício da guarda, dos administrativos que vai chegar, dos procuradores, dos auditores de tributos, auditores fiscais. Mas está também um de requalificação da gratificação dos diretores de escola, que, ao meu ver, já devia estar aprovado. Então, eu tenho muito pouca coisa para questionar. Apenas se o prefeito aqui estivesse, eu iria dizer a ele que ele precisa rapidamente, para ontem ou transanteontem, prover uma força-tarefa urgente para cumprir as metas das obras. Colocar mais auxiliares para o companheiro Dozonan, mais auxiliares para o companheiro. Mais um minuto ao vereador Anselmo. Mais auxiliares para o companheiro da AMA, da SEMAS. Aliás, seu secretário, eu vou entregar essa semana um relatório da SEMAS. É uma das áreas mais deficitárias de Goiânia, a social. Essa eu não vou abrir mão de fazer uma crítica construtiva. Visitem, como eu visitei, todos os CRAS de Goiânia e os tão queridos cemitérios da cidade. É necessário que se faça imediatamente uma força-tarefa para que o nosso prefeito realmente tenha o melhor mandato da vida dele e, aliás, com muito dinheiro produzido por toda a sua equipe, capaz e que precisa de uma força-tarefa urgente para que o prefeito cumpra o seu desiderato desse mandato. O próximo vereador agora é o vereador Anderson Bocão, mas antes, o vereador Anderson, o Paulo queria fazer uma questão de ordem. Por favor, é você mesmo. Pode falar, vereador. Obrigado, presidente. Gustavo Cravinel. Bom dia a todos. Em nome do secretário de administração do município,
meu amigo Genor, Mariana, quero saudar os demais secretariados do prefeito Elis Rezende, que se encontra aqui presente na Câmara, também em nome do meu superintendente, que é ex-professor meu de faculdade, né, de tributos, nosso amigo que hoje também está aqui enriquecendo a nossa manhã aqui, né? Eu quero dizer que o Lucas é uma pessoa que tem feito a diferença ao seu lado, secretário. Ao seu lado, o Lucas tem mostrado muita competência. Então, Lucas, muito obrigado por tudo, tá? Eu quero dizer uma frase, primeiramente, como dizia Thomas Edison, nossa maior fraqueza está em desistir, dizia Thomas Edison. O caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez, e mais uma vez eu quero aqui tentar fazer com que o pedido dessa casa, que vem provocado pelos moradores da cidade de Goiânia, chegue até o chefe do Poder Executivo e consiga fazer com aquilo, de acordo com as receitas, se torna uma realidade. Mas antes, quero agradecer à secretária municipal de saúde, doutora Fátima. Obrigado por acatar a nossa emenda impositiva e assim reformar lá o CAIS de Jardim Novo Mundo. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua história, a sua carreira. Parabéns pelo trabalho. E reforçar, secretária, aquele pedido, todas as vezes eu peço aqui, nas prestações de conta, que é sobre o que ele pôs saúde do Conjunto Riviera, que eu acho que já está em licitação, se eu não me engano, né? Mas assim, eu reforço o pedido, não em nome do vereador Anderson, mas daquela comunidade que é quase 40 mil habitantes da região leste, que sonha com esse posto. Sei que já está bem adiantado, muito obrigado, e quero agradecer a confiança que vocês tiveram aí, né, com o secretário Alessandro, que colocou aqui nessa casa uma proposta de empréstimo, e essa confiança que a casa tem para com vocês é grande. O prefeito tem que ir à casa, a maioria hoje, da sua base. E ao presidente da Comurg, meu amigo Totti, cadê ele? Está aí o Totti? Está ali no fundo. Totti, eu quero aqui, ó, reforçar aqui o autorizo do prefeito daquele campo do Riviera, né, que foi ter autoria, tem uma emenda, tem a participação também do presidente dessa casa, Mário Policarpo, e até o momento, infelizmente, eu sei que o senhor tem competência, sei que tem compromisso, só foi retirado os alambrados e as traves. Infelizmente, nada mais foi feito, mas eu reitero esse pedido para que a Comurg possa retomar essas obras, já visto que tem aqui autorizo do nosso prefeito Elis Rezende, dando um aval, e que se inicia para que a gente possa fazer um trabalho em nome do prefeito e que possa garantir o sucesso da sua reeleição. Obrigado, que Deus nos abençoe. Secretário Alessandro, só vou dar a questão de ordem para o vereador Paulo e aí você pode responder já o questionamento dos três vereadores. Eu quero aproveitar a presença do secretário de Finanças e, lamentavelmente, a minha aposentadoria é 2.245. Meu IPTU veio quase 3 mil. De 800 pulou para 3 mil. Eu quero saber qual a mágica que fizeram para pular tanto. Eu teria que ir na segunda-feira ou terça dessa outra semana ir lá para a gente fazer um estudo para ver onde que erramos. Se foi eu ou se foi a prefeitura. De 800 para 3 mil, aumentou muito. E segundo, quero aqui avalizar a fala do Anselmo Pereira. Se os secretariados quiserem realmente, SMT, SEMAS, Educação, Saúde, quiser que o prefeito faça o melhor governo da vida dele, faça-se uma parceria, trabalhe em conjunto, porque não adianta o Dozanã fazer a parte dele, aí a Comurg não faz, a saúde não... Tem mais 30 segundos para o vereador? Esse para o Anselmo eu quero um também. Mas é porque ele estava na ordem aqui e o senhor pediu questão de ordem, tem essa diferença. Eu vou encerrar, muito obrigado, não tenho mais nada a falar. Tem democracia, tchau. Secretário, a palavra está com o senhor. Vamos iniciar aqui pelos questionamentos da vereadora doutora Cristina sobre o projeto de reestruturação dos servidores. Doutora Cristina, a gestão do prefeito Elis Rezende já vem há algum tempo, praticamente desde o início, fazendo estudos sobre a despesa, né? E a despesa de pessoal, que a gente chama até de investimento, não chamamos de despesa,
ela tem algumas questões que precisam ser, servem de alerta para o gestor do ponto de vista fiscal. Por exemplo, nós temos uma estrutura de remuneração do servidor público municipal, onde existe um crescimento vegetativo da folha, ou seja, sem se fazer quase nada, a folha cresce em torno de 7% ao ano. E isso precisa que o gestor tenha como controlar isso, respeitando o mérito e o investimento no servidor público. Então, foi feito 2 projetos pilotos nesse sentido, que são os projetos do fisco e dos procuradores do município, que estão nessa casa aqui no momento, onde a gente colocou a remuneração, a regra de remuneração, dentro do subsídio, do conceito de subsídio, ou seja, que não se permite outras vantagens a não ser o subsídio, e aí a gente consegue controlar esse crescimento vegetativo, podendo apenas, através do subsídio, os servidores serem promovidos dentro da carreira, ou seja, eles vão subindo na carreira e vão tendo um aumento do valor do subsídio, mas não fica mais permitido as inúmeras vantagens pessoais que são permitidas hoje na legislação municipal. E uma alteração na carga horária de 6 para 8 horas. O prefeito e a prefeitura entendem que o município de Goiânia precisa ter servidores que estão à disposição do município durante as 8 horas, para que a gente tenha necessidade de fazer menos concursos, necessidade de contratar menos, em razão de manter o equilíbrio fiscal e garantir os serviços necessários à cidade de Goiânia. Então, esses 2 projetos pilotos já estão na casa e nós estamos estudando todos os demais. A ideia é que todas as carreiras, todos os grupos de servidores migrem para esse novo modelo de gestão da despesa de pessoal, mas isso tem que ser feito paulatina, não pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque nós estamos comprando 2 horas a mais dos servidores, e isso custa 33,33% a mais na remuneração de cada um. Então, o município não teria condições de fazer essa compra de uma vez só. Então, nós estamos estudando para ver qual o melhor caminho para poder fazer esse ano e, claro, deixar para que o próximo gestor, no ano que vem, dê continuidade nesse trabalho, que é de fundamental importância para o ajuste das contas do município, para que não se perda. Um dos grandes motivos que o município de Goiânia se perdeu em termos de ajuste fiscal foi o crescimento sem controle da folha de pagamento nos anos de 2013 e 2014. Vereador Anselmo fez várias ponderações aqui, vou ver se eu consigo respondê-la a todas. Aqui. Primeiro, a questão do IPTU se aproximar do ISS. O que aconteceu, vereador? Nós fizemos um trabalho muito grande de atualização cadastral dentro do sistema nosso de IPTU, ou seja, nós tínhamos um cadastro muito desatualizado. Durante anos e anos e anos, os munícipes fizeram alterações nos seus imóveis e não informaram ao município de Goiânia. E aí eles estavam recolhendo o IPTU com base numa situação cadastral lá de 2004, 2005, e não com a realidade atual e fática do ano, fato gerador, que é geralmente dia 1º de janeiro de cada exercício. Então, esse trabalho rendeu um incremento muito grande na receita de IPTU, E do lado do ISS, apesar de todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, o ISS, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, o ISS, o PIB do ISS caiu dentro do estado de Goiás, ou seja, nós tivemos menos movimento econômico no setor de serviços no estado de Goiás nos últimos 5 anos. Apesar disso, nós crescemos muito a receita do ISS. Para o senhor ter uma ideia, janeiro de 2017, primeiro mês da gestão do prefeito Ulisses Rezende, nós tivemos uma receita de 38 milhões de ISS. Nós fechamos agora janeiro de 2020 com 64 milhões de receita de ISS, ou seja, é um crescimento bastante importante, mas em razão das questões econômicas, o ISS não cresceu tão quanto o IPTU. 2 motivos, então. O IPTU estava muito atrasado em relação à realidade fática do ano, e o ISS, apesar de continuar sendo nosso maior imposto, perdeu espaço por causa das questões macroeconômicas que dificultaram o setor de serviço de crescer no estado de Goiás. Sobre os estacionamentos públicos, onerar os estacionamentos públicos, foi feito um decreto do prefeito recentemente, salvo engano, semana passada, que vai viabilizar essa licitação. O Fernando Santana, secretário da SMT,
poderá dar maiores detalhes, mas está em andamento, e essa edição desse decreto do prefeito foi um passo importante para que a gente dê andamento nisso, né? Os investimentos, o senhor ponderou aqui, e aí eu volto a falar, falei na minha apresentação, é o maior nível de investimento desde 2006, né? E eu não consigo falar nos anos anteriores, porque em 2005, a regra de classificação da despesa no município de Goiânia ainda não separava o que era investimento, o que era custeio, ainda misturava tudo. Então, eu posso chegar a dizer que, desde que se colocou a classificação separada de custeio e investimento, que foi em 2006, nunca antes na história de Goiânia teve tanto investimento. Sobre as emendas impositivas, nós estamos numa crescente de aprendizado, vereador. É o terceiro ano que nós estamos trabalhando nesse sistema de emendas impositivas, e eu tenho certeza que a cada ano, tanto a Câmara quanto o Executivo vão aprimorando essa gestão das emendas impositivas. Esse ano, eu acho que já está bem mais organizado que os anos anteriores. O prefeito tem atendido a todas as emendas dentro das questões burocráticas que o município tem que respeitar, mas nós já avançamos muito. Eu acredito que esse ano nós teremos uma execução das emendas impositivas bem mais tranquila do que nos anos anteriores. A questão de valorizar os diretores de escola, vou sentar com o Marcelo, ver se o Marcelo tem alguma sugestão para isso, para a gente discutir. E a meta das obras, né? O prefeito já determinou que não só o Douzanã cuide das obras. A determinação do prefeito é que toda a estrutura da prefeitura tem que estar de mãos dadas com o Douzanã para que essas obras sejam entregues. Então, o Douzanã hoje tem um servidor da Finanças, tem servidor da Controladoria, tem vários servidores à disposição lá para poder com que as obras atinjam as metas determinadas pelo prefeito. Acho que eram esses todos os pontos. Vereador. Palavra para o vereador Anselmo. A minha última intervenção, quando Vossa Excelência diz que é realmente o maior número de investimento, eu que estou aqui há quase 38 anos, nunca vi isso na minha vida. Agora, uma coisa é ter dinheiro e uma coisa é executar o dinheiro. Eu só vou ver isso se o senhor levar a mensagem para o prefeito, como fez com o companheiro da SMT. Possibilita, através de um decreto, que ele exercite a função com plenitude. Se a prefeitura não baixar um decreto, criando uma força-tarefa para a execução desses investimentos, eu, na minha humilde experiência, vou ver um horizonte muito sombrio no ano eleitoral. Então, recomende ao prefeito um decreto onde haja força-tarefa impositiva, sob pena de que nada vai acontecer. Levarei sua sugestão ao prefeito, vereador Anselmo, mas quero adiantar que, apesar de não existir um decreto, essa força-tarefa, na prática, já ocorre. Nós temos reuniões semanais, quase todos os secretários envolvidos discutindo o andamento das obras, mas levarei a sugestão ao prefeito, ainda mais porque em 2019 nós fizemos o maior nível de investimentos da história, mas em 2020 nós vamos bater o recorde muitas vezes, porque nós investimos 207 milhões em 2019. Nós queremos investir 1 bilhão esse ano, ou seja, são 5 vezes mais o valor de 2019, que já foi o maior da história. O vereador Anderson Borcão fez comentários sobre a questão da saúde. Eu acho que, depois dos elogios que você fez à doutora Fátima, não tem nem o que eu comentar sobre o assunto, né? Os assuntos pendentes estão todos resolvidos, acredito eu. Vereador Paulo Magalhães questionou a questão do IPTU. Vereador, nós tivemos, nesse trabalho de atualização cadastral, para o ano de 2019, nós atualizamos 48 mil imóveis, ou seja, nós temos quase 700 mil imóveis no cadastro. Desses 700 mil imóveis, 48 mil tiveram aumento acima de 2,66%. Por quê? Porque eles tiveram alguma alteração nas características do imóvel em relação ao cadastro do município. Se o senhor quiser me passar a matrícula, a gente olha e estuda o caso. Pode ter acontecido alguma falha da administração, não é normal, mas pode ter acontecido. Então, em 48 mil imóveis, o aumento do IPTU foi acima da inflação de 2,66%. Acho que aqui encerra
Acho que as palavras que eu falei para o Anselmo responde o vereador Paulo Magalhães também, da questão do trabalho em conjunto. Bom, teria mais... Vereadora Sabrina não está ausente. Vereador Felisberto está ausente. Faltou uma pergunta? Sua, uma resposta, na verdade? Palavra para o vereador Bocão. Gustavo, a respeito do campo do futebol lá do Conjunto Riviera, que eu fiz a solicitação e a indagação ao presidente da Comurg, porque a gente é cobrado lá na região, e ao mesmo tempo aqui, presidente da Comurg, meu amigo Totti, fazer uma força, tipo uma frente de serviço na região leste, para poder fazer uma roçagem lá, porque lá na nossa região, infelizmente, o mato está tomando conta. Eu sei que você está com dificuldade na questão da licitação dos maquinários, dos aparelhos, mas acho que já está quase vencendo essa etapa. Que o senhor possa nos ajudar lá, principalmente do Residencial Uruanã, a praça lá, você conhece o Zé Márcio, e companhia, a praça lá está totalmente paralisada. Queria ver a possibilidade da questão, desse campo de futebol, que era para ser feito no ano passado, dia 28 e 29 de setembro, para iniciar essas obras, arrancar o alambrado das traves, somente isso até o momento, e as pessoas estão cobrando, porque levei uma comissão até o prefeito, inclusive o padre Aurélio, que é o padre da paróquia Santo Inácio, esteve presente, e aí estão questionando a mim, e aí, cadê? Autoriza a obra, Comurg? Aí eu fiz essa indagação ao presidente para a gente iniciar essa... Eu acredito, vereador, que o presidente já recebeu sua solicitação e com certeza ele irá atendê-la assim que possível, dentro das limitações que a Comurg tem. Bom, eu começava a falar, tinha a vereadora Sabrina e o vereador Felisberto, que estão ausentes, então a palavra está com o senhor, vereador Paulo Magalhães. Eu queria agradecer a sua compreensão e dizer que eu tenho acompanhado o trabalho do Ozanam, e às vezes para comprar certa quantidade de fio tem que depender da parte da Secretaria de Administração. Ou o prefeito vai dar autonomia ao secretário de obra a fazer as compras e prestar conta ao secretário de Administração, ou não ficar nessa pendenga de buscar, esperar o processo. Eu não sei se eu estou certo, Ozanam, mas é aquilo que o Anselmo falou e o que eu quero confirmar. Para que o prefeito possa terminar esse mandato como o melhor governo da vida dele, se não houver uma força-tarefa, como disse o Anselmo Pereira, de todos num caminho só, num objetivo só, terminar aquela obra com a participação de todos. Aí sim, o secretário poder abrir mão, liberar um recurso daqui ou dali para acelerar, ou se não, contratar também engenheiros que possam ajudar o Ozanam, porque o momento hoje, a secretaria mais pesada hoje é a Secretaria de Obras. Nós estamos com o viaduto da Jamel Cecílio, nós estamos com o término da obra da Marginal Botafogo, nós estamos com a ponte da segunda radial, e assim por diante, leste-oeste, que é obras pesadíssimas. Ou vão fazer uma força-tarefa, contratar em regime de urgência vários engenheiros e dar condições para que o Ozanam possa terminar o seu trabalho e realmente dar condições do prefeito realizar a melhor administração da vida dele. Caso contrário, com essa chuva que está aí. Agora, eu estava vindo cedo, na Rádio 700, na Rádio Sucesso, o pau cantou feio em cima daquela ponte caída lá na Vila Goiás. Quer dizer, eu acho que existe tecnologia, agora faz as cabeças, já compra aquelas vigas já prontas, pé moldada, e coloca e acelera, falar que a obra vai ficar pronta em junho e julho, o povo está botando fogo no meio da rua. Então, é claro e evidente que nós temos secretário de Finanças e secretário de Administração, trabalhar em conjunto para que possa liberar os recursos, para que o Ozanam possa realmente dar socorro. Por exemplo, o Cressa da região, ele está incendiando a cidade, que a ponte está caída e o povo corre em cima da casa dele, que ele está dentro da região dele. Então, quero aqui deixar minhas humildes colocações e dizer ao senhor, irei amanhã ou depois cuidar do meu IPTU, porque eu não dou conta de pagar. Muito obrigado. Bom, o próximo vereador em bloco é o vereador Tiãozinho Porto. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Gustavo, Lucas Quitão, secretário Alessandro. E aqui eu cumprimento a todos os secretários, na qual eu tenho o maior prazer de dizer que são meus amigos, esses secretários guerreiros, que passou no primeiro ano
muita dificuldade, no segundo ano também. E graças a Deus, Alessandro, eu falo que a sua secretaria hoje demonstra muita capacidade, principalmente com números. E quando a gente volta um pouquinho atrás, a gente vê o tanto que melhorou e vamos melhorar ainda mais. Graças a você, a todos os seus servidores da secretaria, mas também a todos esses secretários que aqui estão, todos fazendo a sua parte. Parabéns. Eu falo que o Totti é um cara onde eu cobro mais, que a gente brinca nessa questão da comurga, o seu pulmão, o coração de toda Goiânia. E aqui, Totti, só quero agradecer você e toda a sua equipe, agradecer também ao Gilberto, presidente da AMA, ao secretário Dozanan. Dozanan, se Deus quiser, essa semana vamos começar a tão sonhada obra ali do nosso viaduto ali, que vai ligar o setor universitário ao Jardim Novo Mundo. Também quero aqui agradecer o professor Marcelo, que esse ano ainda vai iniciar uma obra lá no Recanto, ali no residencial Vale do Araguaia, construindo ali um CMEI com capacidade para 200 crianças. Então, secretário Alessandro, eu fico feliz de estar aqui nessa prestação de contas, onde tudo está sendo positivo. Mas não podemos esquecer o tanto que nós sofremos há 2 anos atrás. Primeira prestação de conta do prefeito aqui foi uma coisa de louco. E 18 vereadores acreditaram no projeto do prefeito, na capacidade que ele é, esse grande tocador de obra, um grande administrador. Fico feliz, muito feliz mesmo, de obras em Goiânia. Goiânia está tornando um canteiro de obras. Se Deus quiser, como ele falou muito bem, Goiânia, todas as obras esse ano serão finalizadas. Graças a todos os secretários, graças aos servidores. Eu ando nos 4 cantos ali, toda a secretaria, eu vejo os servidores felizes por estar ganhando a titularidade, as progressões. E aqui, Agenor, parabéns a toda a equipe, viu, Agenor? Parabéns. Então, são secretários unidos em um bem comum, que é os servidores, um bem comum que é de toda Goiânia. A minha fala é mais para agradecer, Alessandro, agradecer a todos vocês, agradecer ao prefeito por sabedoria. E eu quero deixar aqui aos nobres vereadores e a todos que assistem aqui, prefeito, não vamos colocar um novo que não sabe da competência de administrar Goiânia. E o prefeito Iris sabe disso. Eu acho que a gente tem que tocar sim e continuar do jeito que está, porque Goiânia será uma das melhores, se não for a melhor capital para morar. Obrigado. Por favor, vereador Bambu é o terceiro do bloco. E depois, secretário, você faça as devidas respostas. Libera o som para o vereador Bambu, por favor. Eu até não ia falar, não. Tinha uns vereadores aqui, que estou representando aqui, o Andrei, o Denício, o Álvaro, pediu que eu falasse o nome deles. Exatamente. A preocupação, secretário, nossa, vereador Gustavo, é que tudo aquilo que se construiu durante esses 2 anos que eu estava aqui presente, hoje, que o prefeito tem de positivo, nós temos preocupação exatamente disso, por coisas que, pequenas, praticamente desmanchar tudo e destruir a imagem do prefeito. Tem coisas que eu estava conversando com os vereadores, vou dar um exemplo, Gustavo Covinel. Tem 3 pontes caídas no município. Isso não pode ter, quero falar dessa ou não. Tem que ter prioridade. A hora que, não, mas eu fiquei sabendo 3. Isso tem que ter prioridade de chegar lá, porque se um cidadão cai dentro de um córrego desse aí e morre, com certeza vai ser debitado lá na conta do prefeito. E a Câmara também, que tem emendas impositivas, vão sofrer. Então, a minha preocupação é que é isso. Eu sei que o prefeito está fazendo certo, tem dinheiro no caixa do secretário, mas tem coisas que tem que ser prioridade. Questão de ponte, questão de alagamento, várias questões que põem em risco a vida do cidadão, a residência do cidadão. Então, isso não pode esperar. Isso não pode esperar nem projeto, nem projeto. Porque ao tempo que se faz um projeto, morre lá 5, 10 pessoas.
Então, a minha preocupação é essa. Tenho certeza que o secretário da Ozonam está trabalhando aí, fazendo o que pode, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que tem que ter um grupo de frente aí, um pessoal que possa fazer essas emergências. Nós temos que cobrar, vou dar só um exemplo. Eu moro lá no Heliforte. Uma passagem que, inclusive, eu gostaria de agradecer, está fazendo. Talismã, Heliforte. Eu fui passar lá para ir na casa do irmão, só tinha meia pista e chovendo, quer dizer, os carros estavam passando a beirada da erosão, assim, de repente um carro desse matou uma família lá. O prefeito, o vereador morava aqui, mora aqui do lado, e você sabe o que ia acontecer. Então, eu acho que isso tem que ter uma força-tarefa para resolver essas questões emergenciais. E esse que me preocupa, senhor. Secretário, antes da sua palavra, eu queria pedir a atenção de todos. Tem um carro, vinho, na porta do Walmart, que está atrapalhando a entrada e saída de caminhões. A placa é ONU 9399. Quem for o dono, quem for o proprietário, por favor, vai lá retirar o carro. Secretário, a palavra está com Vossa Senhoria. Respondendo aqui os questionamentos do vereador Paulo Magalhães, mais uma vez sobre o trabalho em equipe dos secretários e muito em razão do trabalho das obras que fica ali sob o comando do secretário de Infraestrutura do Ozonam, eu queria reforçar que o prefeito já determinou todo esse trabalho em conjunto, que o prefeito já determinou que todas as pastas devem se dedicar a atender as demandas do secretário do Ozonam. E é importante, vereador, entender que é melhor a gente ter as compras na SEMAD, onde é um órgão especializado para fazer a licitação, do que a gente criar uma licitação nova na Secretaria de Infraestrutura. Então, eu posso garantir ao senhor que a licitação nas mãos do secretário Agenor Mariano, com toda a equipe de licitação, que é uma equipe especializada no assunto, servidores que passam todos os dias e todas as horas trabalhando nesse assunto, eles acabam tendo maior eficiência do que se a gente fosse criar uma licitação agora, né, na Secretaria de Infraestrutura, talvez não tivesse o resultado pretendido aí com a sugestão. Mas posso garantir que o prefeito está muito imbuído, ele reúne com os secretários, ele cobra dos secretários, nós temos reuniões todas as quartas-feiras para tratar das obras, então estamos destravando todas as burocracias para que o secretário do Ozonam consiga entregar todas as obras conforme o prefeito determinou dentro desse ano. Vereador Tiãozinho Porto, mais uma vez, meu amigo, vereador Tiãozinho Porto, vereador que me transformou em cidadão goianiense. Levarei suas palavras, vereador, ao prefeito de agradecimento. Tenho certeza que ele vai ficar extremamente feliz com as palavras que você proferiu aqui nesse plenário hoje. Vereador Bambu, sobre as preocupações e as prioridades, eu não tenho dúvida, vereador, que o Ozonam tem essas preocupações e essas mesmas prioridades, e eu tenho certeza absoluta que o prefeito também as tem, né? Infelizmente, a administração pública não é tão rápido quanto a gente gostaria, mas eu tenho certeza que o Ozonam já está tomando todas as providências para que nós possamos resolver o problema dessas duas pontes, né? Acho que são duas pontes, né, Ozonam, que caíram. Então, resolver o problema dessas duas pontes o mais breve possível, para que a gente possa voltar a atender a cidade naquelas regiões onde as pontes caíram. Acho que era isso, presidente. Bom, o último vereador e não menos importante, presidente da comissão mista, vereador Lucas Quitão, está com a palavra, e logo após, vereador Denis Trindade. Obrigado, presidente. Eu queria saber do secretário, a respeito do decreto assinado pelo prefeito, secretário, que o prefeito passa um grande recibo de fraqueza, dizendo que não é possível colocar em prática a lei do IPTU verde em Goiânia. No momento em que o mundo luta contra as enchentes, o mundo luta contra a força da natureza, contra as grandes cidades que foram crescendo sem planejamento, e Goiânia é uma delas. Nós estamos chegando aí já na época do período chuvoso, e a drenagem fez falta, a drenagem que deveria ter sido pensada lá atrás. Mas é só mesmo uma introdução, secretário, para saber de você por que a Prefeitura de Goiânia, ao contrário de todas as outras grandes cidades, ao contrário do mundo todo, por que a gente não pode colocar em prática a lei do IPTU verde, que contribuiria
com a diminuição da temperatura no centro, que contribuiria com a drenagem dessas águas que caem sobre a nossa cidade, contribuiria com uma série de outros fatores, além de valorizar os imóveis da nossa cidade. Por que Goiânia não é competente para isso, secretário? Vereador Denício, por favor, a palavra está com o senhor. Bom dia, senhor presidente, na pessoa do vereador Gustavo Cruvinel. Bom dia, o presidente da comissão, Lucas Quitão. Já ia falando Lucas Calil nessa... Irmão, né? Bom dia ao secretário, Alessandro. Bom, presidente, eu gostaria aqui de pontuar algumas coisas. Primeiro, parabenizar aí o excelente trabalho que tem feito pela gestão do prefeito. O prefeito deu um salto considerável com relação às finanças do município, justamente com a equipe da Secretaria de Finanças. Eu acho que tanto o Alessandro, Ricardo Deval, e vários outros que, na época, vieram na gestão do prefeito Paulo Garcia, vieram fazer parte da administração e, inteligentemente, o prefeito Paulo Garcia, o prefeito Íris, escalonou, não teve uma ação política e colocou tecnicamente, e os frutos disso aí estão sendo colhidos agora. Parabéns a Alessandro e toda a equipe, mas eu gostaria também, secretário, que o senhor transmitisse e perguntar para o Dr. Zonan aqui e a própria secretária de Saúde com relação à UPA do Jardim América, que já há bastante tempo que está parado e a gente, com os números aí, está claramente que hoje não é questão de recurso, até porque a UPA, se salvo engano, são recursos federais e acho que me preocupa muito os moradores do Jardim América, tendo em vista que o Jardim América hoje é o maior bairro de Goiânia, e essa obra que é de extrema importância para aquele bairro e região ali. Então, cobrar para que, de fato, façam à frente de serviço, a força-tarefa, para que essas obras sejam retomadas o quanto antes. E tem algumas situações pontuais aqui que acho que também não poderia deixar de cobrar com relação ao encaminhamento de alguns planos de cargo e salário, ser encaminhada a casa aqui, do administrativo, do nível superior, para que, de fato, a gente possa se apreciar. Já tem aqui dos procuradores do município, que eu tenho certeza que nós teremos a sensibilidade de aprovar também, para que, de fato, seja reconhecido todos esses profissionais aí. E, no mais, aqui, parabenizar aqui e agradecer ao meu amigo Totti, pelo trabalho que ele tem feito à frente da Comurg. Tem vários outros secretários, como você já comentei da sua gestão, frente à Secretaria de Finanças, mas parabenizar o Totti aí pelo trabalho que ele tem feito com toda a diretoria da Comurg, que tem sempre presente em toda a cidade. Obrigado. Não tenho ninguém mais, não tendo mais vereador. O vereador Wellington. Vereador Wellington, a palavra está com você. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os secretários. Só uma dúvida, secretário Alessandro. Quando fala que as dívidas a longo prazo reduziu o valor, o empréstimo que nós aprovamos aqui nessa casa está incluso também? Mesmo com esse empréstimo, as dívidas a longo prazo, elas reduziram? E também eu já fiz esse pedido, refazê-lo agora em público, sobre a questão das emendas impositivas, para que a gente possa retificá-las aqui o mais rápido possível. A gente sabe que tem um prazo até abril, mas como é um ano eleitoral, um ano atípico, a gente pede para que vocês possam aí rever essa questão junto com o Paulo Ortegal. Falei também com o Ricardo sobre isso, para que a gente faça o mais rápido possível e os vereadores e a cidade não fiquem prejudicados, porque essas emendas não é do vereador, né? É a pedido da população da cidade de Goiânia. Eu também quero fazer aqui o meu pedido, vou compartilhar da ideia do Wellington. Houve um equívoco na hora da formatação das minhas emendas, para ajudar, inclusive, o secretário de Turismo, da Getul, né, mandando um valor lá para o zoológico, e acabou que teve um problema, né, e a gente realmente gostaria de contar com essa compreensão do senhor, do Paulo Ortegal, para que a gente consiga resolver essa situação o mais rápido possível, para que nossas emendas sejam atendidas pelo prefeito. Eu acho que ele vai nos ajudar a resolver isso, e sabe que nossas emendas são emendas que estão de acordo com o trabalho da prefeitura.
O vereador Anselmo quer uma questão de ordem, por favor. Senhor presidente, eu estou insistindo na questão da força-tarefa e vou lhe dar 2 exemplos. Permita-me, na pessoa do companheiro Urias, não sei se ele está aí, Urias do Mutirama. Quando se fez uma força-tarefa no Mutirama, nós estamos vendo toda a recuperação daquele organismo que nunca na história da vida dele recebeu tanta gente, com tanta propriedade, saindo inclusive de um fato altamente negativo. Permita-me também fazer na professora doutora Fátima Morrier, com todas as críticas que ela recebe, com toda a pancadaria, tem conseguido sanear áreas vitais. E aqui eu já quero fazer um pedido a ela, que ela olhe com carinho, como fez lá no Itaipu, que depois de 4 anos parado, ela conseguiu fazer lá uma unidade de saúde, que é exemplo a ser seguido. Que ela possa olhar com carinho a unidade de saúde do meu bairro, do setor universitário, que está precisando de uma atuação. Então, quando há uma força... Dê som para o vereador Anselmo Pereira. Só para concluir, quando há uma força-tarefa e foco, as coisas acontecem. Parece-me que a vereadora Priscila TJ me confidenciou, não cabe a mim aqui falar, ela amanhã, diante deste fato aqui citado, ela vai propor de forma inédita algo que vai ser bom para a Câmara e vai ser muito bom também para a Prefeitura Municipal de Goiânia em relação à força-tarefa. Mais uma intervenção pelo vereador Tchãozinho Porto. E aí, secretário, sua vez de responder os vereadores. Obrigado, presidente Gustavo. Só reiterar também, foi uma falha minha não ter citado o nome da secretária de saúde, Fátima. Essa guerreira que apoiou muito aqui nesta casa e aos poucos está organizando a saúde. Doutora Fátima, que Deus ilumine muito a senhora e aos poucos, quando o prefeito falou muito bem, aos poucos está organizando e melhorando a saúde do nosso município. Obrigado, presidente. Secretário, vamos definir aqui, tem o Álvaro, eu coloquei ele na lista aqui, não o chamei. Vamos deixar o Álvaro falar e depois nós vamos dar a palavra também para o vereador Paulo Magalhães. Álvaro, a palavra está com você. Obrigado, presidente, vereador Gustavo. Saudar o secretário de Finanças, a todos os secretários aqui presentes, secretária Fátima, secretário Fernando Santana, secretário Dozanam. Eu estava escutando atentamente, secretário, a todas as colocações dos vereadores aqui presentes, e o que me preocupa muito, hoje de manhã passei para o secretário Dozanam, que teve um protesto lá na Leste-Oeste, fecharam a Leste-Oeste por conta da ponte do bairro Goiás que está caída. A gente tenta, ele já conversou que está fazendo o máximo de esforço possível, mas eu acho que o máximo, às vezes, nós temos que tentar resolver a situação de forma mais breve possível, ou então ter uma alternativa, porque os comerciantes, principalmente, que fizeram esse protesto, estão sofrendo muito na região, mas muito mesmo. Tem comerciantes que já estão falando que vão fechar as portas, vereador Lucas, que estão. Então, a preocupação é grande com relação a essa ponte do bairro Goiás. Outra situação que eu já tinha sentado com o senhor e passado, secretário, é justamente sobre o esporte aqui em Goiânia, né? Nós temos cidades circunvizinhas aqui, a gente, vereador Andrei. O nosso orçamento para o esporte para esse ano é 3,5 milhões de reais. Tem cidades aqui como Anápolis que são 28 milhões. Senador Canedo, 8 milhões. Aparecida aqui, vizinha, 15 milhões. E numa recente pesquisa do Popular, né, um trabalho feito sobre a violência na nossa capital, a região oeste e a noroeste, elas foram citadas como as regiões mais violentas na nossa capital, e eu moro na região oeste. E um dos serviços que gostariam de encontrar em seu bairro, na região noroeste, com 47,87%, é justamente esporte, lazer e cultura. E na região oeste, em segundo lugar, com 38,65%, esporte, lazer e cultura. Então, são 2 bairros que foram citados nessa pesquisa, como os mais violentos de Goiânia, e está aí um número que realmente chama a atenção.
né, para esse segmento que a gente tanto trabalha, que é o esporte. Então, eu pediria que a gente sentasse com o professor Marcelo. O senhor sabe que eu tentei, né, nós sentamos, colocamos mais 1,5 milhão para o esporte, mas teve um problema. Então, eu acho que a gente tem que rever isso com o secretário Marcelo, para ver se a gente consegue dar mais uma força para todo o esporte da nossa capital. Obrigado, secretário. Questão de ordem agora para o vereador Paulo Magalhães. Eu queria pedir desculpa, porque na minha fala eu apenas pedia que fizesse uma força-tarefa, como diz o Anselmo Pereira, para que toda a secretaria unisse num só objetivo, em realmente dar as mãos e fazer com que o prefeito pudesse ter sucesso. E de forma que eu estou vendo cada vereador aqui fala de um secretário. Eu queria dizer que todo o conjunto de secretário do prefeito tem o meu respeito, e acho que essa casa tem que falar isso também. Em nome da casa, estou falando que todo o secretariado, a SMT, Educação, Saúde, todos têm o nosso respeito. Só isso, queria só corrigir isso que eu deixei de falar. Muito obrigado. Bem, vou começar aqui respondendo a pergunta do presidente da comissão, Lucas Quitão. Presidente, o IPTU, a lei do IPTU verde, ela veio com uma falha que transformava ela em inexequível. Essa é a razão do prefeito ter feito um decreto de não executoriedade. Agora, nós estamos abertos à administração, e aí nós podemos sentar e transformar o IPTU verde numa lei possível de ser executada, né? E aí nós temos toda a abertura para a gente sentar e discutir, não só comigo, porque isso vai envolver a área de planejamento com o secretário Henrique, mas nós estamos disponíveis. Na verdade, não foi uma questão de incompetência ou competência, simplesmente a lei era inexequível do ponto de vista prático. Em razão disso, nós tivemos que... o prefeito teve que decretar a não executoriedade dela. Mas estamos abertos a discutir. Eu acho que é muito salutar essa discussão. Inclusive, nós podíamos avançar discutindo também uma questão de energia solar, né, algum benefício nesse sentido. Então, estamos à disposição para discutir isso quando vocês tiverem interesse, envolvendo sempre outras áreas afins, porque acaba que o benefício de IPTU na Secretaria de Finanças, mas o mérito do assunto é em outras secretarias, né? Secretário, o senhor pode me detalhar qual o motivo que ela não pode ser cumprida? Agora, de cabeça, eu não sei, mas no parecer do procurador que embasou o decreto de não executoriedade, lá junto com o Breno, ele relata nos pormenores por que não era possível executá-la. Tá? E aí a gente pode... O senhor pode me enviar essa documentação? Claro, sem dúvida nenhuma, eu pego com o Breno para poder encaminhar você, tá bom? O Denício fez um questionamento sobre a UPA do Jardim América. A doutora Fátima nos respondeu aqui que dia 3 de março está marcada a licitação para fazer as reformas lá e colocar a UPA funcionando como outras que já foram feitas, reformas, e a gente tem, depois das reformas, nós temos unidades de saúde muito melhores, e certeza absoluta que não vai ser diferente aqui na UPA do Jardim América. Então, vereador Denício, dia 3 de março a licitação, e aí acredito eu que em 30, 40 dias a doutora Fátima dá ordem de serviço para execução das obras lá. Tá? Planos de cargos e salários ainda com o vereador Denício. Eu respondi um pouco disso para a doutora Cristina. Nós estamos estudando todos os demais. A ideia da administração é que a gente tenha um sistema de remuneração do servidor que misture controle da despesa e, ao mesmo tempo, valorização do servidor através do mérito, né? A comunhão desses dois fatores, no nosso entendimento, são planos de cargos com subsídio, né? Que a gente pode valorizar o mérito e ter um controle maior dessa despesa. E, além disso, a Prefeitura está comprando 2 horas a mais da força de trabalho do servidor público, ou seja, nós estamos alterando a carga de trabalho de 6 para 8 horas. Isso impacta em 33,33% o custo desse servidor, o que é muito mais barato da gente contratar um novo, né? Então, nós estamos fazendo essa análise para ver impacto. A ideia é que faça com todo mundo, todos os servidores vão ter um plano de carreira novo, com subsídio de 8 horas, mas não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo em razão desse impacto de 33,33%. Então, isso vai acontecer paulatinamente.
O vereador Wellington fez questionamento sobre a explicação de como é que a dívida de longo prazo reduziu, mesmo com o empréstimo de 780 milhões. É importante esclarecer que o empréstimo de 780 milhões, ele não entrou 100% na conta ainda. Ele entrou a primeira parcela. Nós fizemos a contratação em 6 parcelas. Por quê? Porque se a gente coloca os 780 de uma vez só, a gente já começa a pagar juros sobre os 780. E a gente só vai usar o dinheiro ao longo do ano. Então, não faz sentido nenhum a gente colocar o dinheiro na conta e começar a pagar juros antes de utilizar o recurso. Então, nós fizemos uma programação de receber o recurso em 6 parcelas e nós recebemos apenas a primeira, de 130 milhões. Essa parcela de 130 milhões já está na dívida consolidada ali, e as demais vão entrar ao longo do ano. Mas eu posso garantir que o planejamento que nós temos, o endividamento, ele vai ficar sob controle e não teremos problema com a questão do endividamento no município de Goiânia, que eu já mostrei aqui nos números, é muito baixo, um dos mais baixos do Brasil. Emendas impositivas, também um questionamento do vereador Wellington e com o aval aqui do vereador Gustavo. Vou conversar com o prefeito e com o secretário de governo. Nós temos prazo até abril para poder encaminhar, mas em razão desse equívoco, que infelizmente nós não poderíamos sanar lá, vereador. Por quê? Porque estourou o valor. Aí, se a administração escolhe qual emenda fica, está usurpando a competência do vereador de decidir quais são suas emendas impositivas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos devolver as emendas para que os vereadores digam, essa fica, essa sai, essa fica, essa sai, em respeito às competências dos parlamentares do município de Goiânia. Então, vou ver com o prefeito e com o secretário de governo para que a gente devolva antes do prazo, para que vocês tenham tempo suficiente para corrigir e devolver para a administração. Por fim, as questões do vereador Álvaro. Em primeiro lugar, a questão da ponte, eu acho que nós já tratamos desse assunto aqui, o vereador, o secretário Douzanan está imbuído de resolver esses assuntos o mais breve possível, não tenho dúvida que ele está colocando todos os esforços necessários para vencer a burocracia e para que a gente possa resolver esses problemas, né, das duas pontes. E a questão do esporte, nós já conversamos, vereador, eu também sou defensor do esporte, acho que o esporte é um instrumento social de altíssima relevância e de extrema importância para a nossa sociedade, e vamos marcar, eu, você e o secretário de Educação, para a gente tratar desse aumento do orçamento na área do esporte. Bom, como não há mais inscritos, declaro o encerramento da sessão de prestação de contas. Obrigado, secretário. Obrigado a presença de todos.